Olá pessoal, aqui quem fala é a Bula Zatequita do canal Atequita Dev. Eu sou especialista em carreira freelancer, eu trabalho nesse modelo há mais de 10 anos e eu vim aqui compartilhar algumas dicas com vocês. Para você que quer trabalhar como freelancer, é imprescindível ter um portfólio. Portfólio não é só uma maneira do cliente conhecer o seu trabalho, mas é uma oportunidade para você se comunicar com ele e vender todo o seu potencial. Tendo isso em mente, nesse vídeo nós vamos entrar a fundo nesse tema, não só de forma conceitual, mas de forma prática mesmo. Nós vamos construir um portfólio de alto impacto visual que com certeza vai alavancar as suas prospecções. Quando falamos em comunicação, em se comunicar com seu cliente potencial, estamos falando em entender quem é essa persona, o que é importante para ele. Nesse sentido, é fundamental pensar muito bem nas informações que você vai colocar no seu portfólio e como elas estão organizadas. Imagina aqui comigo uma instalação, uma galeria de arte, onde você coloca as obras todas bagunçadas sem nenhuma organização. Como que o usuário ele vai se sentir nesse espaço? É claro que isso vai exigir um esforço muito maior de exploração para o usuário poder assimilar as informações. Um portfólio é basicamente isso, é você saber organizar as informações e é quase que uma visita guiada. Você vai guiar o seu cliente para as informações que são relevantes. Mas como nós podemos fazer isso? Entendendo a linguagem do nosso cliente, organizando as informações e principalmente pensando muito bem na hierarquia da informação. É interessante pensar que o seu cliente potencial ele vai querer basicamente saber 3 coisas. Quem é você, o que você faz e o que você já fez. Desses 3 tópicos nós podemos abstrair algumas informações. Quem é você? Quais são suas habilidades, seus diferenciais, suas expertises? O que te torna diferenciado no mercado? A gente não está falando aqui de despejar informação curricular no seu portfólio. É a questão de ser conciso e saber vender o seu potencial. Pensando também que essas informações devem estar claras e entendendo quais são as necessidades do seu cliente, o que faria diferença para ele. Isso vai muito além de certificados e especialidades. Isso tem a ver com a sua postura profissional. Tente entender no que o seu cliente se queixa em relação aos profissionais do seu mesmo nicho. Muitas vezes não é uma questão apenas curricular ou de certificação, é uma postura profissional mesmo. Por exemplo, eu tenho ciência que os meus clientes potenciais se queixam muito de profissionais que não conseguem cumprir os prazos dos projetos. Então a ideia aqui é você entender a necessidade do seu cliente e chegar com a solução, chegar com um diferencial. Agora que o cliente já sabe quem é você, ele vai querer saber o que você faz. Quais tipos de serviço você presta? O que você pode fazer por ele, contribuir para ele? Novamente aqui seja bastante claro com as informações, conciso e objetivo, e não é interessante ficar enchendo linguiça. Coloque somente as demandas que você tem foco em realmente atender. E por último, e não menos importante, na verdade mais importante, o que você já fez? Quais são os seus cases? Nesse sentido, pessoal, é interessante que quando o cliente ele consegue ver uma demanda que é muito parecida com o que ele precisa, você já tem um pontão ao seu favor. Então, na hora de organizar o seu portfólio, pense nos cases por ordem de relevância e versatilidade. Mostre toda a sua versatilidade no seu portfólio. Tenta aqui nessa parte não colocar projetos muito similares e pensar bem na organização dessas informações, porque é interessante que o cliente consiga absorver de forma rápida e dinâmica todo o seu potencial. Então tente colocar cases diferenciados e organizados aí no seu portfólio. Nessa seção, o impacto visual é imprescindível, então saiba trabalhar muito bem as imagens. Principalmente se você trabalha diretamente com a experiência do usuário, seja como designer ou como desenvolvedor. Bom, agora que você já sabe a importância conceitual de um portfólio, vamos partir para a prática. Nós vamos criar o nosso próprio portfólio e colocar tudo isso que a gente viu em prática. Para isso, nós vamos utilizar o WordPress trabalhando com temas prontos. É claro que se você é desenvolvedor e tem um pouco mais de experiência e quer desenvolver seu próprio tema, seria incrível. Mas para ser um pouco mais prático, nós vamos trabalhar com esses temas prontos. Olha, se você não tem experiência nenhuma em WordPress, eu vou deixar um link aqui na descrição de um curso gratuito do Collab Play, onde você pode aprender a trabalhar com esse CMS. Pensando em temas WordPress, é muito importante você entender o que você está buscando em um tema WordPress. Por isso que a gente entrou nessa questão conceitual, para a gente entender o quanto as informações são importantes e quais são as necessidades que você teria em um
portfólio. Eu sei que muitas pessoas fazem justamente o contrário, elas vão lá e olham um tema bonito e depois tentam colocar conteúdo naquilo. Mas tente entender que um portfólio somente bonito não serve de nada. Esse portfólio ele tem que saber comunicar com o seu cliente. Então, primeiro, monte o conteúdo aí do seu portfólio, pense muito bem nesse conteúdo do portfólio para você poder depois, então, buscar um tema que atenda todos os seus requisitos. É importante entender essas necessidades específicas para poder pensar em qual seria o melhor tema para você. A gente vê muito aí nesse site de temas multipropósito, que servem para várias coisas ao mesmo tempo, que atende uma loja de calçados, um designer, um arquiteto, serve para tudo. É um tema bem genérico. Esse tipo de tema não é tão interessante, porque pensa comigo, para ele atender tudo isso, normalmente é um tema que vem carregado de plugins e funcionalidades que você não vai utilizar. Então a dica que eu dou para quem está procurando temas WordPress é não só olhar a avaliação do tema lá, as recomendações, mas também procurar temas específicos para a sua necessidade. Bom, pessoal, para poder encontrar nosso tema, eu gosto bastante desse site aqui, que é o ThemeForest, que tem temas muito legais em WordPress. Na verdade, não é só um site de temas, né? Tem vários tipos de recursos. Mas os temas WordPress aqui são realmente muito bons, você pode procurar aqui de acordo com a sua necessidade, tem temas específicos para portfólio e eu fiz uma busca rápida aqui e encontrei um tema bem interessante para a gente poder avaliar, que é esse tema aqui, esse tema chamado Victim. Aproveitando esse tema aqui, eu vou tocar em algumas questões muito importantes que você deve levar em consideração na hora de escolher o seu tema WordPress, tá, pessoal? Não somente a avaliação aqui do tema, que é realmente muito importante o tema ser bem avaliado, mas também a avaliação do desenvolvedor, tá? Então aqui no perfil do desenvolvedor no ThemeForest, pessoal, a gente tem uma série de informações sobre o desenvolvedor, inclusive sabemos aqui que ele tem mais de 15 temas aqui no ThemeForest e temos algumas recomendações de clientes, então é um desenvolvedor realmente recomendado. Voltando lá para o nosso tema, pessoal, uma coisa bem importante é o número de vendas, tá? O legal é que esse número ele não seja nem muito baixo e nem muito alto, ou seja, que já tem várias pessoas utilizando esse tema e dando feedback sobre o tema, mas que também não seja um tema muito visado, por quê? Para esse tema parecer exclusivo pra gente, tá? Então, no caso, esse tema se adequa perfeitamente ao que eu preciso. Outra questão importante é que aqui na licença de uso está incluso futuros updates, ou seja, pessoal, o WordPress é uma plataforma que está sempre em constante evolução e é importante que a gente tenha acesso aos updates do tema caso tenha alguma incompatibilidade com alguma versão que vá atualizar do WordPress. E aqui você tem também 6 meses de suporte do desenvolvedor, que é bem importante. Outras questões aqui legais de se ver é se tem documentação, no caso ele tem documentação online. Essa documentação ela vai ser muito importante para você poder ativar o seu tema com sucesso e não ter dificuldade aí nesse processo de customizar e colocar o seu tema no ar. Então legal, tem uma documentação aqui. Outro ponto é verificar as páginas de exemplo, tá? Aqui ele tem mais de 20 páginas de exemplos e eu posso ver também uma preview do nosso tema. Entrando aqui eu posso ver alguns exemplos das páginas que eu tenho incluso no tema. Então eu tenho alguns exemplos de homepage que ele me possibilita. O legal é sempre ver os exemplos e tentar visualizar aquele conteúdo que a gente pensou primordialmente lá, ver se realmente o tema tem todas as funcionalidades que atenderia o nosso portfólio. Aqui já olhando eu já vi que eu consigo encaixar perfeitamente o conteúdo, já até imaginei aqui o conteúdo nessa página da home aqui. Ele tem outras opções também que a gente pode usar, a gente pode ver os tipos de componentes que tem disponíveis aí, as funcionalidades aqui, contadores e tal. E temos exemplos também de outras páginas, como página descritiva, sobre mim, tem páginas de serviço, tem uma parte aqui do portfólio em si, que é a parte primordial que a gente precisa, e esse portfólio está bem organizado, é bem bonito. Então assim, a ideia é você pensar no seu conteúdo e tentar ver se aquele tema atende a tudo que você precisa, né? Nesse caso aqui, esse tema me atende perfeitamente. Outro ponto importante de se falar, pessoal, é que tema é uma coisa muito individual, vai muito em relação à sua identidade visual e em relação à sua postura profissional, qual imagem você quer passar
para o seu cliente. É uma questão de comunicação, assim como a gente já havia falado. Então, nesse exemplo aqui, eu estou mostrando o que você deve levar em consideração para escolher o seu tema, mas o intuito não é mostrar que você deve comprar um tema X ou um tema Y. Você deve avaliar qual tema vai ser melhor para você, seguindo esses requisitos e as dicas que a gente está falando aqui nesse vídeo. E agora, voltando para a tela principal do nosso tema, eu vou dar uma última dica aqui que é realmente muito importante. É a questão de se o tema é compatível com esse plugin chamado Elementor, tá, pessoal? Elementor é um plugin que vai permitir com que você customize o seu site de forma completamente intuitiva. É um editor de temas, né? Então é muito importante que o tema seja compatível com o Elementor, porque isso vai ser realmente uma mão na roda na customização do nosso tema. Bom, e agora que eu já escolhi o meu tema, eu vou comprar o tema, vou baixar os arquivos aqui e a gente vai instalar esse tema no WordPress e começar a customizar e montar o nosso portfólio. Bom, pessoal, e para poder utilizar o nosso tema, nós temos que instalar, e para isso a gente vai utilizar a documentação do tema. Esse tema está muito bem documentado e ele tem aqui um passo a passo de como você pode instalar o seu tema, quais são os plugins requeridos para você poder instalar esses plugins também, e a importação do conteúdo demo, que é aquele conteúdo que a gente viu como preview lá no ThemeForest. Então eu vou seguir esses passos aqui, vou instalar o tema, vou instalar os plugins e importar o conteúdo para a gente começar a customizar o nosso site. Só lembrando que se você não tem nenhuma experiência em WordPress, vai ter um link na descrição desse vídeo de um curso gratuito do Collab Play para você ter as suas primeiras noções de WordPress e criar o seu primeiro site. Bom, pessoal, agora eu já tô aqui com o meu tema instalado no meu WordPress, tá? Essa é a home que eu escolhi para a gente poder customizar, é a home que eu acho que tem todos os elementos que eu preciso. E é claro, eu posso adicionar novos elementos, mas eu acho que ficou bem do jeito que eu queria aqui. E eu vou mostrar para vocês como que eu pensei mais ou menos o conteúdo e como que a gente pode editar isso no plugin Elementor, tá? Então aqui em cima, pessoal, vai ter essa opção de editar com o Elementor se você tiver o plugin Elementor instalado no seu WordPress, tá? Então clicando aqui, nós podemos editar nosso site de forma completamente visual e intuitiva. E vocês vão ver como que é legal. Aqui já com o Elementor aberto, pessoal, a gente pode ver que eu vou passando o mouse e os elementos eles vão se destacando para eu poder editar. Então é bem simples, eu clico aqui, edito o botão, edito o link desse botão, posso alterar as imagens aqui, eu clico e altero as imagens. Então assim, é muito fácil de você editar o seu site com esse plugin Elementor. Por isso eu indico bastante que você selecione temas que sejam compatíveis com esse plugin, porque ele é realmente muito bom, tá, pessoal? Agora eu vou customizar aquele conteúdo que eu tinha pensado e a gente vai ver como que vai ficar esse portfólio. Bom, pessoal, terminei de customizar aqui o portfólio, tá da forma que eu queria. Eu vou mostrar para vocês no que eu pensei em relação aos conteúdos, a adequação dos conteúdos em relação ao tema. Aqui nessa parte inicial é mais ou menos uma apresentação, uma síntese de quem eu sou e o que eu faço, né? Então aqui eu tenho que eu sou um desenvolvedor focado em web e mobile, com mais de 5 anos de experiência no mercado, e aqui uma frasezinha assim de impacto para dizer que eu me importo com as soluções que eu desenvolvo. E aqui eu tenho um link para falar mais sobre mim. Então, dentro do sobre mim, eu posso colocar mais informações sobre mim, sobre a minha formação e sobre as minhas experiências, que é aquela parte de quem eu sou. Então aqui no Sobre Mim eu tenho um texto mais ou menos bem sintetizado. A ideia é realmente que por mais que você tenha uma página de detalhe, não colocar muito texto, ser o mais enxuto possível. Então aqui eu sintetizei o que seria esse perfil do Steve Jobs aí, que é uma persona que eu criei pra gente poder fazer esse portfólio. Mas a ideia aqui é fazer um texto um pouquinho mais completo do que o inicial, colocando mais informações que o cliente possa ter interesse em saber. Voltando aqui para o nosso portfólio, pessoal, aqui eu coloquei as imagens das tecnologias que esse profissional trabalha. Na hora que eu bati o olho ali naquele tema, eu vi a possibilidade de colocar essas imagens, eu sei que ficaria bem legal, porque a verdade é que fica bem visual e justamente cumpre o propósito do cliente ter uma leitura dinâmica sobre o meu perfil. Então aqui eu tenho as tecnologias e aqui eu tenho o que eu faço, né? De forma bem sintetizada e bem direta, aplicativos e web design. Trabalho com sites e criação de aplicativos. Rolando um pouquinho mais para baixo, eu coloquei os meus diferenciais, né? No caso aqui, eu fiz uma análise do que seria importante para o cliente potencial desse profissional, né? Identificando realmente quais seriam os diferenciais. Nesse caso aqui, é um desenvolvedor front-end, então é importante
para o cliente é que ele sabe implementar interfaces com alta fidelidade. Então aqui está falando que ele trabalha com implementação de interfaces com alta fidelidade e prezando a melhor experiência do usuário. Então ele tem um cuidado em relação à experiência do usuário. Isso aí é muito importante para qualquer desenvolvedor front-end. Aqui eu falo sobre metodologias, porque alguém que vai prestar serviço para um cliente que é dono de uma software house ou agência, por exemplo, que é o foco desse profissional, o cliente vai querer saber o quão você está hábil a trabalhar, por exemplo, numa equipe, né? E se você utiliza realmente metodologias de trabalho. Isso é muito importante não só para você poder se integrar na equipe, mas para você poder também ter um fluxo de trabalho compatível com o projeto e conseguir entregar aquilo em prazo hábil. E outro ponto importante, não só para front-end, mas para qualquer desenvolvedor, é a questão do código limpo. Então eu selecionei aqui 3 diferenciais muito importantes e coloquei aqui para realmente motivar o meu cliente potencial a contratar esse profissional. Rolando aqui para baixo tem a parte principal aqui, que são os cases, né, que é realmente o portfólio do profissional. Então aqui, pessoal, a ideia é ter um grande impacto visual e ser o mais versátil possível, né? Colocar vários tipos de projeto. Aqui eu tenho um projeto financeiro, aqui eu tenho um projeto fitness, aqui eu tenho um projeto de website, outro de aplicativos. Então o cliente sabe, ele tem um panorama, uma visão macro de todas as demandas que você consegue absorver. E rolando aqui mais para baixo eu tenho justamente o blog, que é o que eu falei. É importante que, se você gera conteúdo, colocar isso no seu portfólio, porque isso vai te dar autoridade de fala. E mais abaixo tem as informações de contato aqui e um link para um formulário de orçamento. Pessoal, eu customizei esse site aqui em menos de 1 hora, para vocês verem o quanto é simples utilizar esse tipo de tema, e esse plugin ajuda bastante. Então, se você formatar bem esse conteúdo antes de fazer o portfólio e escolher muito bem o seu tema, vai ser muito fácil criar um portfólio de alto impacto visual, que com certeza vai alavancar suas prospecções. E agora que você já tem todas essas dicas, bora colocar a mão na massa e tirar essas ideias do papel. Eu te convido também a conhecer meu canal do YouTube, a Tequita Dev, e acompanhar meus conteúdos por lá, que eu falo muito sobre carreira freelancer e portfólio também. E se você chegou até aqui e não sabe nada de WordPress, não sabe por onde começar, eu vou deixar um link aqui na descrição de um curso gratuito do Collab Play, onde você pode aprender a fazer o seu primeiro site. Eu espero você no próximo vídeo do Collab Play e até mais!